Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, professor de música da Casa de Acolhida. Este é nosso vídeo referente a este período de diferenciado, onde vocês vão poder estudar música na casa de vocês, tá bom? Então espero que vocês gostem do conteúdo. Bora lá então, pessoal, estudar um pouco. Vamos falar hoje sobre percussão corporal. Um assunto que a gente já abordou nas aulas presenciais, mas vamos retomar aqui, devido à importância desse conceito, né, dessa abordagem da música e da possibilidade de aplicar isso em casa. Como nós estamos estudando música em casa, aí uma possibilidade de estar vivenciando de uma forma acessível. Vamos lá então, vou explicar brevemente aí o porquê que é importante isso. Tá? Bom, não tem como falar disso sem falar de um músico muito importante chamado Naná Vasconcelos. Se vocês tiverem curiosidade, podem procurar, né, aí no Google quem foi Naná Vasconcelos. Ele tinha uma frase muito bacana que fala assim: o primeiro instrumento é a voz e o melhor instrumento é o corpo. Tá, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Quando a gente nasce, o primeiro som que a gente faz é um som vocal, né? É um som que demonstra ali a saúde da criança, né? Quando ela chora ali, ela faz aquele som, ela emite o som vocal. Então, este é o melhor, é o primeiro instrumento. E o melhor instrumento é o corpo, porque além de ser a nossa essência, é a possibilidade da gente assimilar todos os conteúdos musicais dentro da gente. Bom, vou dar um exemplo para vocês entenderem essa questão. Vocês já devem ter reparado, ou se não repararam ainda, tentem perceber um músico quando está tocando num show musical, como o corpo dele se movimenta junto com a música. Alguns músicos batem o pé no chão, né? Estão tocando e estão batendo o pé no chão. Alguns músicos fazem um balanço com as pernas. Alguns músicos fazem com a cabeça. Algum movimento corporal deve existir. Se você ficar estático tocando, é muito difícil ter um bom desempenho, né? Alguma vibração, alguma movimentação corporal deve ter, né? E acredito que a mais elementar seja a marcação da pulsação sonora com os pés, né? Além, é claro, da batida do coração, né? Se você coloca a mão no peito, você sente o coração pulsando. Isso já é ritmo, né? O ritmo que o nosso corpo estabelece. Tá bom? Então, falei tudo isso para tentar exemplificar, teorizar um pouquinho do que é a percussão corporal. Só que, como é algo prático, né, deve ser feito. Não adianta ficar teorizando, né, essa questão. Né? Você tem que vivenciar com o corpo. Tá bom? Falando de pulso, né, a pulsação ela é aquela marcação bem básica, né, que eu já falei para vocês diversas vezes nas aulas. Ela estabelece um ritmo, né? Vocês podem escutar e tentem fazer, tá? Certo? Agora, eu vou pedir para vocês aí como primeiro exercício, para vocês tentarem fazer essa pulsação, juntamente com a batida que eu vou fazer aqui no pandeiro. Vocês tentarem conectar aí com esse ritmo, tá bom? Vamos lá então. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E vocês marcam com o pé. Agora eu vou acrescentar o pandeiro, tá?
Conseguiram acompanhar? Conseguiram estabelecer essa conexão aí com a batida do pandeiro? Este é o primeiro passo, pessoal, para aprender ritmo. É o primeiro passo para se introduzir nesse universo do ritmo. Você pode fazer esse exercício com qualquer música que você ouvir, né? O elemento rítmico ele está presente em todas as músicas. Claro que vão ter músicas mais complexas nesse sentido, vão ter músicas mais difíceis de perceber o ritmo, mas não tem como falar de música sem falar de ritmo, tá bom? Então a pulsação musical junto com a batida do corpo é um passo fundamental na aprendizagem de música, tá bom? Então vamos seguir aqui na nossa aula. Falando de outro conceito voltado ainda para a percussão corporal, vamos falar das propriedades do som. Como eu falei já na aula para vocês presencial, as propriedades do som são duração, intensidade, timbre e altura, tá bom? Nós podemos enfatizar essa questão da altura usando a percussão corporal. Bom, a altura se refere a grave e agudo, né? Como eu expliquei para vocês. Vamos explorar aqui a possibilidade, então, de achar um som grave e um som mais agudo. Posso bater no chão, sai um som grave. Quando eu bato a minha palma com a mão bem aberta, ó, sai um som mais agudo, certo? Então, ó. Então a gente faz aquela mesma pulsação que a gente fez com os pés, agora alternando entre palmas e batida do pé. Então, ó, 1. A gente pode também revezar os pés, ó, faz uma vez com o pé direito e outra vez com o pé esquerdo, trabalhando a coordenação motora. Beleza? Então a gente trabalhou aqui destacando a questão da propriedade do som chamada altura, certo? Trabalhando o grave e agudo. O grave embaixo e o agudo em cima, né? Mas também a gente trabalhou aqui, nesse exercício bem simples, a duração, que refere à velocidade, né? A gente pode fazer mais lento ou mais devagar. Mais lento ou mais rápido. Trabalhando aí a questão da duração, certo? A intensidade, mais fraco. Ó. Mais fraco. Pode fazer mais fraco e mais rápido. Certo? E o timbre também, que refere-se à qualidade do som, né? O timbre, ele vai se destacar ali na questão de como o som ele vem ao nosso ouvido, como a gente percebe a diferença entre a palma e a batida do pé. Mas em uma outra aula ainda dessa sessão de vídeos, eu vou explicar melhor a questão do timbre para vocês, tá bom? Então, expliquei brevemente a questão das propriedades do som aplicado com a percussão corporal, tá bom? Vamos seguir então nos nossos exercícios. Destacando aqui para vocês os tipos de palma, tá? Ó, a palma é algo bem simples que a gente faz desde criança, mas pouca gente sabe que tem um monte de jeito de palma, tá? A gente consegue tirar uma palma mais grave, ó. E uma palma mais aguda. Certo? A gente consegue tirar uma palma também mais aguda ainda. Ou batendo os dois dedos.
Certo? Ó, então uma palma grave e uma aguda. Beleza? Agora eu pergunto para vocês aí que estão assistindo, para fazer uma reflexão, quais outros sons corporais, quais outras possibilidades sonoras existem com o corpo? Que vocês conhecem, que vocês já exploraram? Eu vou aqui exemplificar algumas, bem simples, tá, pessoal? Mas existem tantas. Uma outra sugestão para vocês procurarem em casa, para apreciar e estudar um pouco, é um grupo chamado Barbatuques. Um pessoal que se aprofundou muito na percussão corporal e chegaram num nível de sofisticação muito elevado. Né? Eles fazem músicas apenas com sons do corpo, né? De uma forma incrível, assim. Tá bom? Fica aí a dica, a sugestão para vocês pesquisarem. E depois me falem aí, me digam o que vocês acharam do grupo Barbatuques, tá? Então vamos lá para os exemplos de sons corporais. Então a gente já colocou aqui o som do pé, né? O som da palma, palma aguda, palma grave. Estalo de dedo. Né? Estalo de dedo. Tem som no peito. Som na barriga. Perceba que tem diferença, ó. Certo? É uma diferença sutil, mas ela existe, tá bom? Agora, vamos tentar fazer um exercício aqui usando essas possibilidades, tá bom? Para a gente já ir para o final dessa aula abordando a percussão corporal, ok? Vamos lá. Essa vai ter batida de peito, estalo de dedo e palma. Só que a gente vai revezar, ó. Vai fazer primeiro com a mão direita, começando, e depois com a mão esquerda. Trabalhando a coordenação motora. Ó, peito, estalo e palma com a mão direita, depois peito, estalo e palma com a mão esquerda. E agora marcando com o pé junto. Vamos aumentando a velocidade. A gente consegue evoluir isso, né? Beleza? Pessoal, a música envolve também a criatividade, certo? Fazer música é arte. A gente não pode esquecer que tem os conceitos bem fechados, né? Bem trabalhados já, mas por ser arte, ela envolve criatividade, que é um ponto fundamental para aprender música. Então, se a gente faz música, a gente tem que criar também, né? E vocês aí têm a possibilidade de criar com o corpo. A partir dessa aula, o que vocês conseguem criar de percussão corporal, de ritmo corporal? Tá bom? Então, vamos abrir a nossa mente, as nossas capacidades criativas como artistas, porque eu acho que isso é o mais importante da música. Tá bom? Obrigado, pessoal, por participarem da aula. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e até a próxima.